paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Obrigada, Pai, pela oportunidade de ler a tua palavra, de aprender a tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito esteja em nosso coração para que a gente entenda e compreenda cada palavra sua, Senhor, cada mandamento seu, cada ensinamento seu, que nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no segundo livro de Crônicas, né? Ontem a gente leu quando Deus apareceu para Salomão, fortificando a aliança que ele fez com Davi, aliás, né? Ele tinha feito uma aliança com Davi, dizendo a Davi que não faltaria herdeiro ao trono, contanto que obedecesse aos mandamentos do Senhor. E Deus apareceu a Salomão e confirmou a aliança, dizendo o mesmo, né? Que se ele se manter no caminho do Senhor, ele prosperará muito, mas caso contrário, será tudo destruído, né? Caso ele não seguir os mandamentos do Senhor. E hoje a gente vai ver as edificações das cidades no capítulo 8. E se passaram 20 anos para que Salomão edificasse a casa do Senhor e a sua própria casa. Depois Salomão edificou as cidades que Irão lhe tinha dado e fez habitar nela os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amate-Zobá e a tomou. Também edificou a Tadmor no deserto e todas as cidades de provisões que edificou em Amate. Edificou também a alta de Bet-Horon e baixa Bet-Horon, cidades fortes com muros, portas e ferrolhos, como também a Baalate e todas as cidades de provisões que Salomão tinha. Também edificou todas as cidades dos carros e as cidades dos cavaleiros e tudo quanto, conforme ao seu desejo, Salomão quis edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que tinha ficado dos heteus e amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, que não eram de Israel, dos seus filhos que ficaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não destruíram, Salomão os fez tributários até o dia de hoje. Porém, os filhos de Israel, Salomão não fez servos para a sua obra, mas eram homens de guerra, chefes dos seus capitães e chefes dos seus carros e cavaleiros. Destes, pois, eram os chefes dos oficiais que o rei Salomão tinha, 250, que presidiam sobre o povo. E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que lhe tinha edificado, porque disse: minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Olha aqui, né? Ele não deixou a esposa lá, a esposa egípcia, ele não deixou porque a casa de Davi estava a aliança do Senhor. Então, era uma terra sagrada, né? Uma terra ofertada a Deus. E ele não deixou que a esposa ficasse lá por ser estrangeira, né? As ofertas de Salomão no versículo 12. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor, que tinha edificado diante do pórtico, e isto segundo a ordem de cada dia, fazendo ofertas conforme o mandamento de Moisés, nos sábados e nas luas novas, e nas solenidades 3 vezes no ano, na festa dos pães não fermentados, na festa das semanas e na festa das tendas. Também, conforme a ordem de Davi seu pai, designou as turmas dos sacerdotes para seus ministérios, como também as dos levitas acerca de seus cargos, para louvarem e ministrarem diante dos sacerdotes, segundo o que estava ordenado para cada dia, e os porteiros pelas suas turmas, a cada porta, porque assim tinha mandado Davi, o homem de Deus. E não se desviaram do mandado do rei aos sacerdotes e levitas em negócio nenhum, nem acerca dos tesouros. Assim se preparou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor até se acabar. E assim se concluiu a casa do Senhor. Então foi Salomão a Ezion-Geber e a Elate, a praia do mar, na terra de Edom, e enviou-lhe Irão por meio de seus servos, navios e servos práticos do mar, e foram com os servos de Salomão a Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei Salomão. Aqui Salomão estava se dedicando ao templo, ele se dedicou totalmente, né, ao templo e à casa dele. E imagina só, demorou 20 anos, então imagina a maravilha que foi, né? Tanto a casa dele como principalmente o templo, né? Que o templo foi maior que a casa de Salomão.
E ele seguiu tudo à risca, conforme Davi tinha deixado ordenado ali. E as festas que estavam que eram as leis de Moisés, né, as chamadas leis de Moisés, porque foi ele que leu as leis, né, embora as leis são de Deus, mas foi Moisés o primeiro a revelar as leis, por isso chamou o nome Lei de Moisés, né, e eles estavam seguindo tudo à risca, os tipos de festa, o tempo certo para cada uma. Aí a rainha de Sabá visita Salomão no capítulo 9. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com uma muito grande comitiva de camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. Ela veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu a todas as suas questões. Não houve nada que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados e as vestes deles, os seus copeiros e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou como fora de si. Então disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria naquelas palavras, até que vim e meus olhos ouviram. Na verdade não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens e bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono como rei para o Senhor teu Deus. Porque teu Deus ama Israel, para estabelecê-lo perpetuamente. Por isso te constituiu rei sobre eles, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas. E nunca houve especiarias tão boas como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Hirão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. E da madeira de sândalo o rei fez balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e tudo quanto lhe pediu, mais do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua casa, ela e os seus servos. Aqui para você ver, né? Ele já tinha terminado a construção, mas mesmo assim ainda tinha algumas coisinhas para fazer, né? E usando ouro puro de Ofir, né? Que a gente inclusive ouve em muitos hinos por aí, ouro puro de Ofir, o melhor ouro que tinha da época, né? Então tudo do melhor para a casa do Senhor. Aí as riquezas de Salomão no versículo 13. E o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão era de 666 talentos, afora o que os negociantes e mercadores traziam. Também todos os reis da Arábia, os reis príncipes dessa mesma terra, traziam a Salomão ouro e prata. Também fez o rei Salomão 200 escudos longos de ouro batido. Para cada escudo longo destinou 600 siclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido. Para cada escudo destinou-se 300 siclos de ouro, e Salomão os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o revestiu de ouro puro, e o trono tinha 6 degraus, e um estrado de ouro, que eram ligados ao trono, e encostos de ambos os lados no lugar do assento, e 2 leões estavam junto aos seus encostos, e 12 leões estavam ali de ambos os lados, sobre os 6 degraus. Outro tal não se fez em nenhum reino. Também todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano de ouro puro. A prata reputava-se por nada nos dias de Salomão. Porque indo os navios do rei com os servos de Hirão a Tarsis, voltavam os navios de Tarsis uma vez em 3 anos, e traziam ouro e prata, marfim, bugios e pavões. Assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra, em riquezas e sabedoria. E todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão, para ouvirem a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E cada um trazia o seu presente, vasos de prata, vasos de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Assim faziam de ano em ano.
Teve também Salomão 4.000 estrebarias para os cavalos de seus carros e 12.000 cavaleiros, e colocou-os na cidade dos carros, junto ao rei em Jerusalém, e dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus e até a divisa com o Egito. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém, como pedras e cedros em tanta abundância, como as figueiras bravas que há pelas campinas. E do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão. Aqui Salomão tinha riquezas imensas, né? Não houve nenhum outro como ele, né? Mas quando ele era jovem e Deus ofereceu para ele um desejo, ele foi humilde em seu coração, em pedir sabedoria para guiar o povo, né? E isso foi maravilhoso aos olhos do Senhor, porque ele viu a humildade do seu coração, concedeu a ele sabedoria tamanha que nenhum outro igual a ele. E como ele nunca pediu riquezas nem nada, porque assim, buscar primeiro o reino de Deus e o resto lhe será acrescentado. Quando a gente busca primeiro a Deus, independente do que esteja acontecendo em sua vida, porque lógico, todos nós passamos por problemas, não é porque eu sou uma serva de Deus, uma filha de Deus, que eu não tenho problemas. Tenho sim, como todo mundo tem. A diferença entre quem serve a Deus e quem não serve é que a gente aprende a descansar no Senhor. Então, tem o problema? Tem, mas a gente enxerga a solução, porque Deus nos mostra que haverá uma solução, que a gente não precisa se desesperar, que Ele resolverá tudo. Então a gente tem que buscar primeiro a Ele. Tem algum problema? Tem, mas eu entrego nas mãos dEle, porque eu sei que Ele vai me mostrar a saída. Deus é vitorioso, é poderoso, é glorioso. Sem Ele nós não somos nada. Então a imensa diferença é essa, que quem serve a Deus tem esperança, vê a luz no fim do túnel, sabe que aquele caminho vai ser difícil, mas que no final desse caminho tem um pote de tesouro inigualável, que nunca haverá nesse mundo. E aqui a morte de Salomão no versículo 29. Os demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não está escrito no livro da história de Natã, o profeta, e a profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? E o rei Salomão em Jerusalém, reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel, e dormiu Salomão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi seu pai, e Roboão seu filho reinou em seu lugar. Então aqui Salomão viveu, a gente leu em Reis, né, se eu não me engano, primeiro Reis, a gente leu sobre Salomão, mas lá fala mais detalhadamente, né, que ele acabou se prostituindo, ele acabou se prostituindo, né, afinal de contas ele acabou se inclinando a outros deuses, né, e foi quando Deus prometeu que iria acabar com a terra, né, e logo depois veio Roboão, que Roboão era um descendente de Davi. Deus não deixava, mesmo com todos os maus caminhos que Salomão estava trilhando, já na sua idade mais avançada, Deus não destruiria todo Judá, porque ele tinha feito uma promessa a Davi, né? Por amor de Davi, que ele não destruía a cidade. Então ele estava na esperança do próximo rei se manter no caminho dele, né? Aí aqui no capítulo 10, os reis de Judá, Roboão. A gente continua amanhã para o capítulo não fica, para o vídeo não ficar muito longo, mas a gente vai ver aqui o que fala mais da história. Mas no livro de Reis, no primeiro livro de Reis, se você se interessar, você pode voltar um pouquinho, tem vídeos falando. No primeiro livro de Reis você vai ver um pouco mais sobre Salomão. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, por ouvir a tua palavra, Senhor. Que a sua mensagem entre em nossos corações, Senhor, nos ensine, nos inspire. Esteja com essa pessoa que está orando comigo agora, Pai. Derrama a tua unção sobre ela, manifeste o teu poder na vida dela, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em seus sentimentos, Pai. Toque em seu espírito e em seu coração, Senhor. Os que estão em seu caminho, Pai, os seus filhos, Senhor, que eles sejam fortalecidos, Pai, que nós sejamos fortalecidos em Tua presença, Senhor, que nós voltemos ao primeiro amor, Pai, transforme nossos corações, modele de acordo à Tua vontade, Pai. Os que não Te conhecem ainda, que tenham a oportunidade de conhecer o Teu plano de salvação,
o teu plano de libertação, Senhor, para que saiam dessa prisão sem muro que é o mundo, Pai, pois o mundo tem muitas ilusões, Senhor. Nós somos enganados pelo mundo, mas o Senhor nos mostra a verdadeira face do demônio. Então que todos possam ver isso, Pai. Derrama a tua unção sobre cada um. Eu peço pelos nossos governantes, Senhor, pela nossa liderança política. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai, que eles estejam lá em prol ao povo, Senhor, que eles tenham consciência que estão lá para trabalharem para nós, o povo, que eles façam o que seja melhor para nós, Pai. Que o teu Espírito rodeie a cada um deles, Senhor, quebrando todo o mal, toda a corrupção, caindo por terra toda seta maligna direcionada a eles ali, Pai. Derrama a tua unção sobre todos os meus familiares, meus amigos. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.